Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal Wickedonto 32, especificamente no Dicas do Bom, esse quadro que tem feito bastante sucesso, pelo menos esse é o feedback que o pessoal tem me dado. Espero que vocês estejam gostando. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante para mim, adoro esse assunto, que é... Roda a vinheta que eu conto para vocês já já. Olá pessoal, então hoje, como eu disse, o tema que eu adoro mesmo, e quem me conhece e acompanha meu trabalho de perto sabe que eu estou falando a mais pura verdade, é falar sobre abutment personalizado. Para quem não conhece, não está muito familiarizado com o termo, por não trabalhar na área de implantodontia ou de prótese, abutment é um termo que a gente falando em abutment fica bem evidente para quem trabalha na área, mas dependendo da empresa de implante, são dados vários nomes, né? Pode ser um pilar, e no caso aqui seria um pilar personalizado, ele pode ser personalizado em zircônia, ele pode ser personalizado em titânio, ou pode ser um abutment ou um pilar pré-fabricado. É sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje, e com certeza algumas dicas importantes para que você tenha resultados mais previsíveis, tanto em relação a perfil de emergência, resultado estético e previsibilidade. Então vem com a gente. Então aqui vocês podem observar um análogo, tá aqui análogo do implante, aqui um intermediário, no caso aqui um Precision Link, mas para traduzir é um intermediário, e sobre esse intermediário um abutment personalizado em zircônia com uma aplicação de uma cerâmica tipo IMAX. Poxa, mas aplicou um IMAX sobre a zircônia? É isso mesmo que eu falei. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que sobre esse abutment personalizado eu vou cimentar uma coroa com uma cerâmica que também é condicionável. Então, quando eu cimentar essas duas estruturas, elas vão ter união química e mecânica. Mas o assunto principal em relação ao abutment personalizado, a gente vai abordar durante todo esse bate-papo aqui. Então, vem com a gente e vai comentando se ficou alguma dúvida ou não. Então, no passo a passo seguinte, já depois de provado, na hora de instalação desse abutment definitivamente na boca do paciente, a gente fez um condicionamento com ácido fluorídrico. Então, como eu disse, que foi aplicado uma cerâmica tipo IMAX, portanto uma cerâmica condicionável pelo ácido fluorídrico, depois lavado, seco, e a gente está aplicando o silano. O silano é um agente de união cerâmico, né? Toda cerâmica que tem sílica, ela tem união química ao silano. E aqui do lado direito a gente pode ver, já fazendo o condicionamento também com ácido fluorídrico da coroa de IMAX, já para cimentação pós-instalação do abutment definitivo na boca. Bom, qual a principal vantagem da gente utilizar um abutment personalizado? A principal vantagem dela é você controlar a linha de cimentação. Os abutments pré-fabricados, eles têm diferentes alturas, mas geralmente a vestibular e a palatina, a mesial e a distal têm a mesma altura. E isso não acontece na natureza. Dificilmente a gente tem uma região em que a margem do contorno da mucosa periimplantar, na vestibular, na lingual, na mesial e distal são da mesma altura. Então, quando a gente opta por um abutment pré-fabricado, a gente ganha em facilidade. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da sua observância ou inobservância, você pode criar alguns problemas que podem levar a algumas situações complicadas no futuro, como, por exemplo, a impacção alimentar ou
derivado dessa impacção alimentar, também levar a perda óssea, levar a bolsa peri-implantar e todas as complicações que ninguém quer ter com o paciente. Então a gente vai mostrar como fazer isso para evitar, ou seja, evitar os problemas e ao mesmo tempo a gente ter um resultado final aonde se assemelhe o máximo possível ao dente natural que existia na região antes do paciente perder o dente. Então essa é a principal condição da gente controlar uma linha de cimentação que, principalmente quando está sendo utilizado um implante tipo Cone Morse, que eles estão instalados em vias de regra infraósseo, ou seja, a gente tem todo um transmucoso aí que a gente não consegue visualizar o implante. Imagine você ter que remover excesso de cimento lá nessa região. Dificilmente você vai conseguir remover todo o cimento e a manutenção de excesso de cimento, de resíduo de cimento nessa região pode levar às complicações, como a gente vai ver. Uma vez que a gente personaliza o abutment, eu coloco a minha linha de cimentação na altura que eu quiser. E aí sim, por isso um abutment personalizado. Ou seja, eu determinei junto com o laboratório aonde eu queria que a minha linha de cimentação permanecesse. Então eu controlo a linha de cimentação. E isso, gente, eu não estou falando da minha cabeça. Lógico que toda vez que eu falo aqui para vocês, e eu chamo de dicas do bom, porque eu que estou dando dica, mas nada surge da minha cabeça. Eu tenho que ter embasamento na literatura científica para estar transmitindo isso para vocês. E aí eu remeto aqui à literatura, um trabalho de uma revisão sistemática de Linkevicius de 2015, falando exatamente sobre isso. Então toda vez que eu tenho uma linha de cimentação definida aqui com a linha preta, aqui ó, o contorno da linha preta, e a minha margem peri-implantar tendo uma distância maior do que 1,5 mm, eu tenho dificuldade de remoção de cimento. Quais as principais complicações citadas por ele nesse trabalho científico? Aparecimento de fístula, como a gente pode ver aqui, inchaço, dor, supuração, criação de bolsas, em tudo que a gente não quer. Então, quando eu faço um abutment personalizado, eu elimino essas possibilidades, uma vez que eu tenho total controle da remoção do excesso do cimento na hora da cimentação. Por isso que tem muito colega que opta por fazer coroa aparafusada. Nem sempre é possível a gente optar por uma coroa sobre implante aparafusada, porque nem sempre é possível a gente instalar um implante na posição tridimensional adequada para que a gente tenha uma entrada do parafuso numa região não estética. Especificamente, na região anterior, acontece muitas vezes a gente não conseguir fazer uma coroa aparafusada. Tudo bem? Vamos em frente. Então, peguei na rede social um implante de corpo único em zircônia. Poxa, caramba, parece que isso é super legal, super atual o tema, né? Você evitar área de conexão entre componente intermediário e implante, que é uma das causas citadas como perda óssea ao redor da plataforma do implante, salserização. Se você tem um implante de corpo único, automaticamente você não tem esse gap. Não tem uma área para colonização bacteriana. Então a ideia é interessante. Mas vamos analisar na prática sobre tudo isso que eu já falei para vocês aqui agora. Vamos lá, vamos olhar aqui do nosso lado direito. Olha aqui, ó, perfil de emergência super bem desenhado. Isso foi conseguido através de uma restauração provisória muito bem feita, com formato bem adequado. Mas se o implante é corpo único, a minha linha de cimentação, ela vai estar pré-determinada. Então eu tenho que colocar um implante numa posição tridimensional adequada, de acordo com o que a literatura nos mostra, mas ao mesmo tempo, para determinados locais, essa linha de cimentação, como eu falei, ela vai estar muito mais abaixo do que 1,5 mm. E aí, com certeza eu vou ter dificuldade
de remover o cimento nessa região e eu posso ter complicações. Ah, mas doutor, olha só, tem muito colega, muito professor que dá uma dica interessante de cimentação para esses casos ou até outros casos. Qual é? Vocês certamente já devem ter ouvido falar. E quem já ouviu, coloca aí no comentário. Já ouvi falar sobre essa técnica, mas vamos raciocinar junto comigo. Qual é a técnica? Você pegar uma coroa, cimentar, colocar o cimento, na verdade, dentro da coroa e posicionar essa coroa sobre um análogo do seu abutment pré-fabricado que está lá na boca. Quando você remover, teoricamente, você teria a quantidade de cimento suficiente para você cimentar numa região como essa, tendo pouco excesso. Gente, vamos lá, raciocinando aqui de maneira rápida. Tudo bem, você pode ter pouco excesso, mas você tem excesso. E se você tiver menos cimento, você também vai ter um gap. Então, as duas situações são ruins. O que eu quero dizer para você? Que é impossível você controlar a linha de cimentação quando você tem mais de 1,5 mm. Então, essa técnica, ela pode minimizar um pouco o erro, mas ela não te dá controle total do processo de cimentação. O processo de cimentação, ele tem que ser quantidade de cimento com excesso para você garantir que extravasou cimento por todo o cavo superficial, por toda a região de adaptação da restauração, e o excesso de cimento tem que estar numa região visível e que você consiga remover com certeza todo o cimento. Daí sim, justificar sempre utilizar um abutment personalizado, ao invés do pré-fabricado. Então, qual seria a solução? A solução é, utilizo sempre um abutment personalizado ou então, como eu já falei, opto por uma coroa total aparafusada. Eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior um implante de corpo único. Implante de corpo único, dá para fazer um abutment personalizado? Não, o abutment já está junto com o implante. Dá para fazer uma prótese cimentada, aparafusada? Não dá para fazer uma prótese aparafusada, ela tem que ser cimentada. Então, gente, parem para pensar. É complicado demais utilizar esse tipo de implante, tá? Então, essa solução de um abutment personalizado ou uma coroa total aparafusada para um implante de corpo único é impossível de se fazer. Então, você certamente vai cair nesses detalhes para determinadas situações em que você vai ter linha de cimentação com mais de 1,5 mm ou muito mais do que isso, para você ter que remover excesso de cimento numa região em que o estudo científico já mostra que é muito difícil você conseguir remover todo esse cimento e não ter complicações pós-operatórias. Bom, e aí vem a pergunta então. Vocês devem estar pensando, professor, então o senhor nunca usa um pilar pré-fabricado? Gente, vamos parar e pensar, vamos refletir de novo. Eu falei que a dificuldade é de controlar a linha de cimentação, já dei a resposta, né? Então vamos lá, qual é a resposta? Sim, desde que eu consiga controlar a remoção do excesso de cimento. Como que eu consigo garantir essa remoção de excesso de cimento? Em regiões posteriores, geralmente, a gente tem, como pode ver aqui do lado esquerdo, geralmente a gente tem a altura da margem periimplantar na vestibular, na lingual, na mesial e na distal, geralmente elas são muito parecidas. Aonde eu tiver essa situação clínica, eu posso sim lançar mão de um abutment pré-fabricado, porque eu vou determinar a profundidade da minha linha de cimentação. Aí outro detalhe que se faz muito importante, corroborando com o que eu já falei até agora, é você fazer a seleção ideal do seu abutment pré-fabricado. E para isso existe kit, para que você faça a seleção ideal. Aqui eu estou utilizando um kit de seleção do Precision Link, que é da Conexão, mas todas as marcas de implante existem kits de seleção de implante, e aí de acordo com a sua altura transmucosa,
você agora já sabe que o ideal é que a sua linha de cimentação não fique além de 1,5 mm de profundidade da sua margem perimplantar. Essa é a dica quente aqui para vocês, tá? Então, feito isso, é o controle que a gente precisa. E qual a desvantagem que existe nessa situação? Vamos lá. Quando a gente está num transoperatório, a gente acabou de extrair um dente, instalou o implante e a gente quer instalar um abutment pré-fabricado no momento da cirurgia. O que acontece nesse momento? Nesse momento, a gente ainda não tem o perfil de emergência definido. Quem vai definir o perfil de emergência é a restauração provisória. Então, se eu instalo um pilar pré-fabricado nesse momento, pode ser que eu selecione um pilar muito profundo, ou seja, um pilar mais baixo, com a linha de cimentação mais baixa, e eu caia nessa situação de ultrapassar esse 1,5 mm, ou então eu, por segurança, não, vou colocar um pilar um pouco mais alto e posso comprometer isso esteticamente à medida em que eu tenho dificuldade de fazer a personalização do perfil de emergência. Então, além disso, qual a desvantagem principal? Eu perco a situação do one-time abutment, que é instalar o abutment e não retirar mais. Porque a gente sabe que no processo de cicatrização, pós-instalação desse pilar, principalmente na área conjuntiva, lá próximo da plataforma do implante, a gente tem uma ligação, uma ligação ali de processo de cicatrização, de que toda vez que eu removo esse componente, seja ele provisório ou seja um componente intermediário, eu promovo um rompimento dessa ligação e tenho um prejuízo biológico, porque toda vez que isso acontece, há um processo de liberação de polipeptídeos na região que vai gerar uma reorganização, e esses polipeptídeos, chamado EGF, né, que é Epidermal Growth Factor, ele tem, segundo a literatura, alta capacidade osteoclástica, ou seja, a tendência é de remodelação óssea, que é o que a gente não quer. Então, toda vez que a gente mantém um intermediário, um abutment instalado e não remove mais, a gente minimiza esse fator. Mas mais à frente, eu vou fazer aqui um brainstorm com vocês, espero que vocês coloquem aí no comentário se concordam ou não com o que eu estou falando. Então vamos lá, uma situação de um canino, onde a gente extraiu, a paciente tinha um dente descido, a gente extraiu o dente descido, a gente instalou o implante, a gente colocou um abutment não definitivo, a gente optou por fazer uma provisória para fazer, no caso, o nosso perfil de emergência adequado, para desenhar o meu contorno da margem periimplantar, e aí sim, depois eu fazer a moldagem personalizada. Opa, hora do card aqui, hein? Já tem vídeo falando como, no Dicas do Bom, como fazer uma moldagem personalizada. Vou mudar para essa câmera aqui, ó. Vocês aí que estão vendo esse vídeo aqui agora, vai entrar um card aqui jogando lá no vídeo em que mostra como a gente fazer essa moldagem personalizada. Isso é fundamental para que você transfira para o seu modelo de trabalho exatamente a arquitetura periimplantar que a gente conseguiu na boca com a utilização da restauração provisória. Então, voltando aqui para essa outra câmera, para a gente voltar aqui para o nosso caso. Então, percebam que eu tenho uma coroa total em cerâmica cimentada, muito similar a um dente natural. Aqui a gente não tem nenhuma situação parecendo qualquer defeito ou qualquer insinuação de uma inflamação periimplantar, ou seja, está o mais parecido possível com um dente natural. E essa imagem 7 meses depois de acompanhamento, ou seja, tudo que a gente fez com os mínimos detalhes, se atendo ao perfil de emergência com a provisória, a moldagem depois personalizada e a instalação de um abutment
em zircônia personalizado para eu controlar a linha de cimentação. Isso me garante todos os cuidados para que eu tenha esse resultado final. Dando aqui um zoom para a gente mostrar que realmente esse contorno periimplantar se assemelha demais a um dente natural. E é isso que a gente sempre tenta buscar, tanto em dente anterior como em dente posterior. Perfil de emergência em dente posterior, ele também é fundamental. Não ignorem o perfil de emergência em dentes posteriores. Vira e mexe, vou falar de novo aqui diretamente com você que está nos assistindo. Não negligencie perfil de emergência em dente posterior. Uma das grandes causas de reclamação de pacientes de algum trabalho que não está se sentindo satisfeito, muitas vezes é pela inobservância do colega em fazer um perfil de emergência adequado e gerar acúmulo de alimento na região interproximal, com dificuldade do paciente de higienização, podendo levar às complicações como periimplantite e, se isso se agravar, podendo mais à frente levar até perda do trabalho ou até do implante mesmo. Ok, pessoal? Voltando aqui então, a gente no acompanhamento, aqui ó, 7 meses depois, então essa radiografia do meio é a radiografia imediata após a instalação do implante de cimentação da coroa, e essa daqui 7 meses depois. O que é interessante da gente observar aqui, ó, o implante cone Morse, um crescimento ósseo para cima dessa região, tanto na mesial como na distal, ou seja, ao redor da plataforma do implante, para que a gente tenha a sustentação da papila, dessa mucosa periimplantar para um longo prazo, como eu mostrei aqui a fotografia no pós-operatório. Novidade para acrescentar em tudo isso que eu falei aqui: periobase. Periobase é algo que pode acrescentar na nossa situação de one time, one abutment, mas isso não é motivo da gente discutir aqui hoje. Vou voltar aqui para você. Então, você que nos acompanhou aqui até agora, fala aí, bota aqui no comentário: gostaria de saber mais sobre o periobase. E a gente vai postar para vocês um novo vídeo aí no Dicas do Bom, falando o que tem de novidade que pode ainda incrementar mais em previsibilidade para que a gente tenha resultado estético e previsível. Bom, essa é a dica de hoje. Espero vocês nos comentários. Curtam, compartilhem. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e nos acompanhar nas outras plataformas, no Instagram, no Facebook. Ah, gostou desse vídeo? Vá lá, ó, clica ali, ó, salvar. Salvou? É interessante que você depois tem facilidade de acessar esse vídeo no futuro. Se você quiser rever, se for executar um caso clínico que você queira executar essa técnica, ou então que você possa compartilhar também com algum colega que queira começar a se utilizar de um abutment personalizado no seu dia a dia. Um abraço para vocês. Coração aqui, ó, batendo acelerado com a segunda temporada do Dicas do Bom. Abraço, tchau, tchau.